Pais queridos, hoje é o dia 61 do nosso Devocional do Discípulo e hoje nós estamos iniciando mais um mês de outubro, e o tema desse mês será serviço e generosidade. Para nós estarmos iniciando, vamos estar lendo o nosso tema hoje na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, que diz assim: Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Pedro, em sua primeira carta, aqui em específico, neste capítulo 4, ele vai estar falando, a vida segundo a vontade de Deus. Em toda a primeira carta de Pedro ele faz muitos alertas à igreja, mas principalmente a coisas das quais a igreja devia se atentar para permanecer em estar fazendo. Como tratar os irmãos, como se portar durante a sua vida, coisas que eles deviam guardar, coisas que eram fundamentais para todo cristão ter, cumprir e ser. E é uma carta de lembrete, é uma carta de recordação daquilo que é fundamental. Pedro ele gasta praticamente sua primeira carta toda falando sobre o beabá, o básico daquilo que é a vida de todo cristão. No capítulo 4 ele vai falar um pouco sobre o relacionamento uns com os outros. Vamos estar lendo a partir do verso 8 para estarmos entendendo melhor o contexto. Tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Aqui Pedro ele fala do amor, exatamente o amor de Cristo, o amor de Deus, o amor ágape, o amor sacrificial. O amor que encobre multidões de pecados é o amor que se sacrifica para um bem maior. Então aqui Pedro está falando sobre este amor, o amor do qual vem do sacrifício. Jesus se sacrificou a sua vida por amor a muitos daqueles a qual o seu próprio Pai havia entregue a ele. Jesus ele se sacrificou para nos ensinar o caminho, para deixar o caminho marcado. Como nós falamos, caminho marcado por pegadas de sangue. O caminho que Jesus nos deixou para nós não errarmos o caminho neste mundo de trevas. E aqui Pedro falando, dessa união, tendes antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, sacrifiquem-se uns pelos outros. É o quesito, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, é realmente ter uma vida de união, de unidade, uma vida de corpo. Porque se Cristo é o cabeça e nós somos os membros do corpo de Cristo, é impossível nós, como membros, não agirmos conforme aquilo que a cabeça manda. Se Cristo amou ao ponto de se sacrificar, nós também devemos servir uns aos outros. É sobre isso que Pedro está dizendo. E aí ele chega no 9. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Ou seja, que o nosso servir, que o nosso doar não seja por interesse, não seja por uma ambição de adquirir uma posição superior, cargos, nada disso. Que verdadeiramente o nosso servir seja por amor, por nós entendermos o que Cristo nos ensinou e nós sermos representantes e repetirmos os atos que Jesus nos ensinou. E aí nós voltamos para o 10, que é o nosso tema de hoje. Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Ou seja, aqui Pedro está falando exatamente sobre essa vida de corpo. Se cada um é uma parte, um membro, faz parte de uma parte do corpo, cada parte do corpo tem a sua função. Então que cada um sirva ao outro conforme o dom que Deus deu para cada um. Paulo vai estar falando sobre isso, que o mesmo Espírito que dá o dom a um, ele distribui os dons do Espírito sobre todos da forma que lhe bem apraz.
Para uns ele dá um, para uns ele dá outro, e assim vai, para que o corpo possa se auto-auxiliar, uns ajudando os outros com os benefícios daquilo que o corpo deu. Por isso é impossível nós vivermos uma vida fora do corpo, porque aquilo que nós não temos e o nosso irmão tem, vai faltar em nós. E o que nós temos e o irmão não tem, vai faltar nele. Então é fundamental nós estarmos arraigados na videira que é Cristo, porque a vida vem da videira. Porque todo ramo que está fora da videira, ele não pode gerar nada, ele vai morrer, porque a vida está na videira. E ele continua: como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então o nosso servir e a nossa generosidade no servir vai ser a palavra-chave do nosso mês, a mordomia. Sermos aqui bons administradores da multiforme graça de Deus. Ou seja, Deus, ele não trabalha com uma única forma. Deus, ele trabalha em sua multiforme graça. A graça de Deus se apresenta na vida de cada um de nós de uma forma diferente. O nosso chamado é diferente. As nossas experiências são diferentes, nossas vivências, aquilo que Deus fez e permitiu acontecer em cada um de nós, nossos dons, nossos talentos, nossos ministérios, ainda que nós venhamos estar tendo familiaridades com irmãos, que as nossas histórias possam ser parecidas, experiências parecidas, mas Deus tem um chamado e uma vida pessoal e íntima com cada um de nós. Isso faz parte da magnífica obra de Deus, a multiforme graça, e nós somos mordomos de tudo isso. A mordomia é zelar com o máximo de apreço que nós pudermos, sermos bons administradores de tudo aquilo que nós temos em nossa vida, de tudo aquilo que Deus confiou a nós para estarmos tomando conta nessa vida. E isso faz parte, obviamente, muito além daquilo que nós temos pessoalmente, mas de tudo aquilo que Deus confiou em nós, principalmente vidas. Vidas é a coisa que mais importa para Deus. Nós tomarmos contas de vidas, nós sermos bons administradores dessa multiforme graça do corpo de Deus. E chega o 11. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus, ou seja, tudo seja conforme a palavra do Senhor. Os seus ensinamentos, os seus direcionamentos, aquilo que é Deus, a centralidade de tudo é Deus. Se todas as coisas são de Deus, nós temos que tomar conta. Se Deus confiou a nós, nós temos que tomar conta de tudo, sabendo que nós teremos que prestar contas daquilo que Deus confiou a nós, porque é dele e nós estamos cuidando para ele. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A ele pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Todas as coisas, a casa, o corpo, a igreja, pertence a Deus, pertence a Cristo. Nós somos membros, coparticipantes dessa obra, mordomos de Deus, de tudo aquilo que Ele confiou a nós. Que nós verdadeiramente possamos estar zelando por todas essas coisas e sendo mordomos que valorizem e tratem todas as coisas com o máximo de zelo possível das coisas de Deus nessa vida e com certeza que ecoem para a próxima. Amém, meus irmãos? Esse será a nossa jornada desse mês, a mordomia, o serviço e a generosidade. Amém? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos estar te agradecendo. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigado pelo teu chamado. Muito obrigado por o Senhor ter nos confiado, Senhor, dons, talentos, tudo aquilo, Senhor, que nós temos.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem nos capacita, o Senhor nos direciona, o Senhor nos torna, Senhor, aptos a estarmos fazendo a sua obra. É tudo por Ti e para Ti. Todas as coisas vêm de Ti, Senhor, e retornarão para Ti. Então que nós possamos, Senhor, estar fazendo, Senhor, o nosso trabalho com todas as coisas para a honra e glória do Teu nome. Trata, Senhor, em nosso coração e que a nossa vida glorifique verdadeiramente a Ti. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Tenham um dia abençoado e lembrem-se, sejam em todos os lugares que vocês forem discípulos de Cristo. Deus abençoe vocês.